No capítulo precedente, aprendemos que as estruturas de caráter neuróticas são determinadas por experiências traumáticas no começo da vida. O conhecimento destas relações derivou-se da investigação psicanalítica no comportamento neurótico, mas embora tenhamos um conhecimento razoável da origem genética de muitos traços, ainda não foram completamente elucidados os fatores dinâmicos específicos que determinam os diferentes tipos de caráter. É nosso propósito, nos capítulos seguintes, estudar esses fatores através de histórias de caso e apresentações clínicas. O problema da estrutura de caráter oral é apresentado primeiro porque mostra mais claramente do que qualquer outro tipo a grande dependência de processos bioenergéticos subjacentes, no qual se encontra a função psíquica. A literatura psicanalítica contém muitas referências a traços orais. A relação entre moralidade e depressão tem sido frequentemente observada e interpretada psicanaliticamente. Abraão introduziu o conceito de caráter oral, mas seu artigo era especulativo e apenas relacionava certos traços à persistência de tendências observadas durante o período inicial do desenvolvimento. O livro de Reiche, sobre análise do caráter, não contém histórias de casos sobre este tipo de estrutura. Embora o caráter oral não seja o tipo mais comum de estrutura de caráter neurótico, podemos encontrar traços e tendências orais em quase todos os indivíduos que se apresentam para a terapia analítica. O paciente cujo problema servirá de base para nossa discussão preliminar procurou terapia devido à persistência de períodos de acentuada depressão. Era um rapaz de 20 e tantos anos. Além das frequentes depressões, tinha uma dificuldade considerável em fixar-se no emprego. Quando me consultou pela primeira vez, estava sem trabalho, de modo que o início do tratamento ficou condicionado a ele obter um emprego. Sua carreira de trabalho mostrava uma sucessão de serviços, em nenhum dos quais permaneceu por mais que 6 meses. Não tinha profissão nenhuma, nem qualquer habilidade ou treino numa área particular. Quando o indaguei na primeira entrevista a respeito de sua atitude perante ao trabalho, mostrou-se muito relutante em aceitar a necessidade de trabalhar. Tenho visto esta atitude ser característica do oral. Desafiei-o perguntando-lhe se achava que o mundo lhe devia proporcionar seu sustento. Disse que sim, sem a menor hesitação. Não se pode argumentar contra uma tal crença, já que traduz um sentimento interno de privação. O indivíduo que tem uma atitude como esta age como alguém que acredita ter sido despojado de seu direito de berço e gastará a vida tentando recuperar a herança. No máximo, pode-se apenas provar sua impraticabilidade. Concordei com ele quanto a ter sido enganado e ofereci-lhe minha ajuda. Esta tomou a forma de uma declaração escrita numa folha em branco de receituário e segundo a qual o portador estava apto a reclamar o seu sustento em qualquer banco ou agência de seguros nos Estados Unidos. Assinei o seu nome e apresentei-lhe a folha. Então ele riu, compreendera que não importava quanto julgasse justa sua exigência, ela jamais poderia ser realizada. Concordou em procurar um emprego. A terapia teve início 2 meses depois. Meu paciente havia encontrado emprego como gerente de produção numa pequena indústria. Era a primeira posição que ocupava, envolvendo responsabilidade e autoridade sobre os outros. Era pela primeira vez também que pertencia ao lado da gerência, na luta trabalhista. Mas seu serviço não era fácil. Devia estar na fábrica às 8 horas da manhã e frequentemente tinha que ficar lá até que a cota do dia estivesse cumprida. Não demorou muito para começar a reclamar da torturante natureza de seu trabalho.
ficava cansado de noite. Era um esforço tremendo levantar-se todas as manhãs para chegar em tempo ao trabalho, mas admitia que se sentia melhor do que há muitos anos e não sofrera qualquer ataque de depressão. Nesta fase inicial da terapia, concentrei-me no problema de suas tensões musculares específicas, ao mesmo tempo em que debatíamos o tema trabalho como uma necessidade na vida de um homem em termos de suas experiências cotidianas. Antes de prosseguirmos com a discussão da terapia neste caso, gostaria de apresentar o passado deste paciente. Devemos ter também uma ideia de sua estrutura corporal e um certo conhecimento de suas tensões e bloqueios específicos. O paciente era o filho mais velho de 3 irmãos numa família onde as desavenças eram frequentes. Embora seu pai fosse um artesão independente com seu próprio negócio, o rendimento mensal era pouco mais do que o suficiente para cobrir os gastos essenciais. Um dos irmãos mais novos sofria de uma condição reumática no coração. Era a seguinte a descrição da situação familiar. Seus pais se odiavam. Ele sentia que sua mãe era uma mulher fraca que tentava depender dele. O paciente ressentia-se de seu desamparo. Seu pai tinha momentos frequentes de uma raiva violenta, mas mostrava em geral pequeno interesse pela família. O paciente lembrava-se de que, quando criança, tinha medo de seu pai. Não sentia ter recebido amor de nenhum dos dois. Caracterizava a atitude de sua mãe como compreensiva de modo cansativo. Sentia que nenhum dos dois tinha menor personalidade. Passou pelas doenças infantis comuns. Interessavam-no pouco os esportes e as atividades atléticas, mas lia bastante. Sofria de inabilidade em concentrar-se nos estudos, embora recebesse boas notas de qualquer jeito. Terminou o colegial e frequentou a universidade durante 1 ano. Com 18 anos, saiu de casa e abandonou a faculdade para viver com a moça que se tornaria sua esposa. Declarou que não sabia o que fazer, ou melhor, que não tinha o ímpeto para fazer nada. Sua carreira limitava-se a uma sucessão de estranhos empregos entremeados de períodos de desemprego. A vida conjugal não era totalmente bem-sucedida. Sua esposa também estava à mercê de períodos de depressão. Estiveram separados durante aproximadamente 1 ano, mas haviam reencetado sua vida conjugal antes que a terapia tivesse iniciado. 2 períodos de sua vida evidenciam-se em sua memória. Com 11 anos de idade, o paciente lembra-se de que era muito agressivo com as meninas. Esta atitude era revidada com repulsa e, a partir de então, o paciente disse ter se tornado alienado. Com 15 anos, juntou-se a um grupo de jovens socialistas e mais tarde se juntou a um grupo anarquista. Pode-se subentender que nestes 2 grupos ele realizou as primeiras identificações sociais de sua vida. Em resposta à minha pergunta, disse que os sentimentos mais marcantes do começo de sua infância eram desapontamento e solidão. Da adolescência em diante, sofria de dores de cabeça severas e de náuseas, provavelmente eram enxaquecas, que relacionava ao sentimento de desamparo. Anteriormente a esta terapia, o paciente havia estado em tratamento com muitos analistas diferentes, por períodos que não excediam a 6 meses. Um deles disse: "Me despedaçou". Isto aconteceu quando o analista pintou para o paciente o quadro verdadeiro de seu ego, ao mesmo tempo que ria de bom grado. Em momentos de elação, o paciente comportava-se como se fosse uma pessoa de certa importância. Não hesitava em vangloriar-se de suas habilidades, as quais não tinham qualquer relação com seus feitos reais. Como resultado da deflação de seu ego, o paciente disse ter desenvolvido os sintomas de diarreia, indigestão, insônia e cefaleias. Sentia ter recebido pouca ajuda dos demais analistas.
As primeiras sessões de terapia foram caracterizadas analiticamente pela necessidade de produzir um certo equilíbrio. De um lado, entre as reivindicações de direitos seus, que fazia baseado numa avaliação de suas habilidades, e de outro, a recompensa baseada em sua produtividade. As sessões terapêuticas aconteciam uma vez por semana durante 1 hora. Cada hora se iniciava pela reafirmação de quão bom ele era e quão pobremente era apreciado. Apresentou bem seu problema. Sua fala era fluente e bem escolhidas as palavras. Também estava bem feita a crítica do relacionamento patrão-empregado, bem como a análise de seu patrão. Não tinha empatia, no entanto, pela luta envolvida na tentativa de desenvolver uma pequena empresa. Mostrava um narcisismo exagerado, além de falta de consideração pelos problemas dos outros. É interessante, neste ponto, analisar a estrutura física deste paciente. Tinha um corpo bem desenvolvido, um pouco mais alto do que a média e bem proporcionado. O maior problema de seu físico era um externo afundado e costelas inferiores pronunciadas, o que lhe conferia uma aparência de peito de frango. Os músculos peitorais eram proeminentes e pareciam superdesenvolvidos. Os ombros eram erguidos, o pescoço mais fino do que se esperaria para seu tipo de corpo. Cabeça e rosto tinham feições regulares, sem distorções óbvias. O diafragma era a causa de as costelas inferiores serem mais pronunciadas. Na porção inferior do tórax, o abdômen era liso e parecia não ter volume. As pernas não pareciam ser demasiado fracas. Os movimentos respiratórios se limitavam ao peito, que parecia móvel. Os ombros, contudo, não participavam destes movimentos. A inspiração e a expiração não envolviam de modo visível o abdômen. O diafragma era mantido na sua posição retraída. Uma extensão mais forte dos braços produzia acentuados tremores nos ombros, cabeça e pescoço. No movimento de socar o divã, era claramente discernível em sua face uma expressão de raiva, estando os dentes cerrados, as narinas levantadas e os olhos dilatados. No entanto, os socos não tinham força e o paciente pulava todas as vezes em que desfechava um murro. Os braços, ombros e o corpo se moviam como uma peça única, como se tivessem sido congelados em conjunto. Era-me evidente, sem dúvida, que um anel de tensão extremamente forte circulava o corpo na altura da cintura escapular. Este se manifestava principalmente na tensão dos músculos peitorais. Embora fosse fácil suscitar raiva no paciente, através dos socos, a emoção não durava muito. Depois de alguns movimentos, ele ficava sem fôlego, arquejante e cansado. Não era incomum que os murros eliciassem sentimentos de desamparo e terminassem em choro. Seria justificável o diagnóstico de presença de oralidade a partir da história de repetidas depressões. Pode-se ir ainda mais longe e descrever toda a estrutura de caráter como oral. Isto significaria que o padrão dominante de comportamento é determinado por tendências orais. Por um lado, temos as afirmações do paciente quanto a profundos sentimentos de solidão, desapontamento, desamparo, e por outro, ao narcisismo, a óbvia necessidade de atenção e elogios, busca de alimentação narcisista e o desejo de ser alimentado. O mundo deve me sustentar. O paciente admitiu que, durante uma certa época de sua vida, havia sido um glutão e fora então bem gordo. Enquanto descrevo a terapia deste paciente, seria bom discutir e elaborar sobre os aspectos psicológicos conhecidos de seu problema e compará-los à dinâmica bioenergética de sua estrutura de caráter. Há primeiramente a história de falta de sucesso no trabalho. Geralmente encontra-se nestes caracteres a inabilidade
de manter-se no emprego por um período um pouco maior de tempo. Uma outra paciente me contou que tão logo estivesse certa de um emprego, faria qualquer coisa para ser despedida ou então tinha que pedir demissão. Não é incomum que esta característica se extremize ao ponto de uma revolta contra a necessidade de trabalhar, ou mais frequentemente contra as exigências da situação de trabalho. Meu paciente apresentava claramente esta atitude. No entanto, a alternativa para o trabalho, como lhe fiz ver a partir de sua própria experiência, era a depressão. Embora lhe fosse difícil, como eu mesmo concordei, que dados os seus problemas, as exigências da realidade lhe eram difíceis, não havia outra alternativa. Como mencionei anteriormente, esse assunto predominara nas fases iniciais de sua terapia. Eu tinha que admitir semana após semana que, a despeito de seus ressentimentos e queixas, sentia-se melhor trabalhando do que antes. A terapia física, que atenuara suas tensões, melhorou sua respiração e aumentou seu potencial energético de modo incomensurável. A este respeito, era uma pessoa bastante cooperativa e ficaria socando o divã regularmente até perder o fôlego. Aos poucos, aumentou sua capacidade vital e pôde manter uma atividade contínua por períodos de tempo mais longos. Um dos problemas iniciais que surgiu foi uma queda na potência genital do paciente. Logo, ao chegar do serviço, estava sempre muito cansado e tinha pouco apetite sexual. Isto o perturbara consideravelmente. Indiquei-lhe que, nesta época, só tinha energia suficiente para fazer face às demandas da vida profissional, dado que esta era a função de realidade mais importante. Teve precedência. À medida que fosse ficando mais forte, poderia esperar uma melhora também deste lado. O paciente satisfez-se com esta explicação de minha parte e continuamos. A relação amorosa do caráter oral tem os mesmos distúrbios que podem ser encontrados em sua função de trabalho. Seu interesse é narcisista, suas exigências grandes e limitada resposta. Espera receber compreensão, simpatia e amor, e é supersensível a qualquer frieza sentida no companheiro ou no meio, posto que a outra pessoa no relacionamento não pode realizar essas exigências narcisísticas. O caráter oral desenvolve sentimentos de rejeição, ressentimento e hostilidade. Dado que o parceiro também tem suas próprias necessidades, que o caráter oral não pode facilmente satisfazer, a situação é de um conflito praticamente constante. É grande a dependência, mas muitas vezes é disfarçada em hostilidade. O problema de manter este paciente numa função de trabalho contínuo era complicado por sua insatisfação perante a esposa. O fato logicamente me proporcionou uma ampla oportunidade para analisar suas tendências neuróticas e indicar sua natureza narcisista. Mas, à medida em que se foi adentrando em seu passado, não se encontrou nada positivo que pudesse substituir tais tendências. Ele odiava seu pai e sempre desprezara sua mãe. Esta estava sempre suja e desarrumada. Uma de suas lembranças mais antigas era de estar deitado no berço, chorando amargamente. Seu pai debruçava-se sobre o berço com uma expressão severa e gesticulava, indicando sua desaprovação. Seu dedo indicador, em riste, sacudido à frente da criança enquanto ele dizia shh, shh. Ele não devia fazer qualquer barulho. Análise é uma coisa, satisfação é outra. Meu paciente sentia que devia encontrar uma nova companheira. Sua esposa não lhe proporcionava o suficiente. Isto lhe era fácil, uma vez que seu casamento era bastante frágil e não havia filhos. Cada novo caso era vivido com excitação e entusiasmo. Uma ou duas vezes houve uma satisfação maior,
mas nenhum de seus vários relacionamentos durou. Cada vez mais, o paciente se viu forçado a ver que o problema estava nele. Não preciso dizer que durante o primeiro ano de trabalho, o paciente teve vontade de abandoná-lo. Não era bem pago, não era devidamente apreciado. Seu patrão era um tipo ulceroso que explorava a si e aos outros empregados. No entanto, em sua posição de gerente de produção, ele podia ver que se não fosse feita uma certa pressão sobre os trabalhadores, eles produziriam menos. Ele se manteve no emprego porque sabia que era o melhor que já havia conseguido. Além disso, estava atualmente aceitando o fato de que devia trabalhar e queria provar que podia segurar o emprego durante pelo menos um ano. As vicissitudes de um negócio pequeno fizeram-no compreender os problemas que seu patrão enfrentava. Durante um período de calma, notou que enquanto ganhava seu salário, o patrão tinha que suar a camisa para manter o negócio funcionando. Foi um passo importante para o paciente, porque perdeu seu ressentimento quanto a algumas desigualdades do sistema social. Disse que não gostaria de estar no lugar do patrão. Como veremos mais à frente, a aceitação progressiva da realidade é um dos objetivos primordiais na terapia do caráter oral. Volta-o para o mundo. No entanto, resta intocado um problema grave: o medo da rejeição, que no caso do oral é o medo de perder o objeto amado, medo perdido no inconsciente como enorme perigo e ameaça. O pensamento analítico relaciona a depressão a este medo. O destino decidiu que esta ameaça deveria se concretizar para este paciente durante o curso da terapia. Pode-se apreciar a dificuldade que é conviver com o caráter oral. Este não fora um casamento feliz. Meu paciente um dia descobriu que sua esposa estava apaixonada por um outro homem. Não creio que isto o surpreendesse totalmente, mas não obstante, provocou um acesso de fúria desproporcional aos sentimentos que nutria por ela. Esta me telefonou uma noite, dizendo que seu marido estava furioso e procurando seu amante para matá-lo. Alguns amigos de meu paciente conseguiram pô-lo ao telefone comigo, várias horas mais tarde, e consegui acalmá-lo um pouco. Quando o vi no dia seguinte, ainda estava bastante zangado e decidido a acabar com aquele homem. Não foi muito difícil mostrar-lhe que sua raiva era descabida. Ele havia mencionado várias vezes abandonar sua esposa. Por que então aborrecia-o tanto o fato de que ela desejasse deixá-lo? Não seria esta a raiva reprimida que nutria por seu pai, o qual o havia impedido de chorar pedindo à mãe? Quando lhe disse isto, começou a chorar profundamente. Seu ódio o havia fortalecido, mas ele não sabia o que fazer com tal sentimento. A análise pôde então revelar toda a tendência infantil de sua personalidade. Como uma criança pequena, se interessava apenas por suas próprias necessidades e sentimentos. Era um narcisista. Sua esposa o deixara, pelo menos em parte, porque ele não tinha noção das necessidades dela. Ela não havia sido feliz com ele, da mesma forma que ele não tinha sido feliz com ela. Há pouco tempo, ele dissera que havia se desenvolvido mais do que sua mulher, como resultado da terapia. Não deveria ele, então, ter entendido que ela também precisava dar algum sentido para sua própria vida? Sua inabilidade em sentir pelos outros ou de estar ciente das necessidades e desejos daqueles com os quais se relacionava era uma fraqueza em sua personalidade. Ele teve que encarar o mesmo problema no emprego. Naquela situação, através de uma identificação com seu chefe, havia feito um progresso significativo quanto à sua capacidade de trabalho. Não poderia agora concretizar uma melhoria semelhante em sua capacidade de amar? Na terapia do caráter oral,
deve-se fazer o paciente compreender que aquilo que ele sente ser amor é experienciado pelos outros como um pedido de amor. Dizer eu te amo significa eu quero que você me ame. Sua atitude quanto ao relacionamento de amor não está baseada no padrão adulto do dar e receber. Ao contrário, lembra mais o padrão infantil de necessidades e exigências, no qual a outra pessoa é considerada como a fonte provedora dos alimentos narcisistas requeridos. Embora eu mostrasse este fato para o paciente, não fui contra seu ego, fazendo com que este aspecto fosse deixado para ele elaborar sozinho. Ao invés disso, provoquei compaixão por sua esposa e o amante desta. A manobra não foi difícil de realizar, já que, como todos os caráteres orais, meu paciente era uma pessoa sensível. Gastamos várias sessões discutindo este assunto, o que provou ser o ponto-chave de sua terapia. Ele compreendeu que uma separação era o melhor que se podia fazer aos dois, e que cada um deles seria bem mais feliz vivendo sua própria vida. Ele havia ganho um novo e sólido respeito pelo problema dos outros. À medida que desapareceram seus ressentimentos e ódio, permaneceu o problema do que fazer com sua raiva. Sugeri a ele que esta força agressiva era muito valiosa para ser desperdiçada em objetivos destrutivos. Poderia ser dirigida à finalidade de reduzir as tensões físicas do paciente e fortalecer sua estrutura. O paciente concordou. O ponto-chave em qualquer terapia analítica, quando a agressão, liberada através da análise, é concomitantemente orientada para a tarefa de melhorar a função diária daquela época de vida. A terapia física continuou então com maior poder. O paciente se sentia mais forte e carregado cada semana.